Olá, amigos, muito bem-vindos a mais uma edição do WTC e Você. WTC e Você é uma produção conjunta da World Trade Coaching e da TV Guarulhos, sempre trazendo nas suas noites de terça-feira, lembrando sempre que nosso programa também é reapresentado aos domingos às 9h30 da manhã, mas sempre trazendo aqui nas suas manhãs de domingo e nas suas noites de terça-feira, assuntos de grande relevância. E hoje nós vamos falar aqui de saúde, vamos falar de medicina do trabalho, e para isso nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o meu grande amigo, vou falar meu grande amigo porque nós temos uma amizade de muito tempo, Dr. Tarcísio. Tudo bem, Dr. Tarcísio? Tudo bem, boa tarde, é o bom dia, né, se for de manhã no programa. É um prazer estar aqui, o Armando Barreto. Eu realmente temos uma amizade longa e temos uma trajetória em conjunto de várias formas, e vamos falar um pouco de saúde hoje aqui, saúde do trabalhador, medicina do trabalho, que é importante, um assunto relevante. Boa noite para vocês que nos assistem agora na terça-feira e para vocês que vão nos assistir no domingo, bom dia. De qualquer forma, é tudo de bom, né? Tudo de bom. Lembrando sempre que no nosso programa aqui a gente aborda os temas pela ótica do coaching, ou seja, aquele lugar onde estamos e aquele lugar aonde nós almejamos chegar. E eu acredito que no quesito saúde, nós almejamos chegar em muitos lugares. A gente há muito que caminhar, não, doutor Tarcísio? Perfeito, Barreto. Eu abordo mais a questão da saúde do trabalhador no seguinte sentido, que se você dividir o dia em 3 partes, teoricamente você está 8 horas dormindo, ou quase isso, 8 horas fazendo atividade na sua casa e 8 horas você está trabalhando. Então, desses 3 períodos, o período que mais esforça o nosso organismo, que mais desgasta, que mais, digamos assim, adoece também, é no trabalho. Então, a medicina do trabalho, que é a área da medicina que cuida das doenças relacionadas ao trabalho, ela tem uma abordagem médica, uma abordagem assistencial. Mas a saúde do trabalhador como objetivo, como alvo, né, como você citou, na linha do coaching, né, e onde estamos e o que queremos, aí nos remete ao momento do trabalho, aquela situação de dentro da empresa, ou dentro da fábrica, ou dentro do escritório, onde quer que seja que essa pessoa esteja trabalhando. Então, é importante que as pessoas, não só os trabalhadores, mas também pessoas da CIPA, ou mesmo da direção da empresa, e todos nós, enquanto cidadãos, né, e sendo cidadãos, almejamos a melhor qualidade de vida para todos nós, inclusive para os trabalhadores. Então nós vamos trabalhar em cima das condições de trabalho, na prevenção do acidente de trabalho, na prevenção da doença ocupacional e assim por diante. Eu queria assinalar aqui que o meu amigo Dr. Tarcísio é da região do sul de Minas, uma região maravilhosa, fronteiriça aqui com o estado de São Paulo ali, e enfim, ele é lá do sul de Minas, e eu queria mandar um abraço aqui para todos os nossos amigos do sul de Minas e assinalar que está em nossos estúdios aqui também um grande amigo de outros tempos, que é o Luiz Carlos Campos, que está acompanhando o Dr. Tarcísio. Ele está sentadinho ali assistindo o programa. Mandar um salve especial para o Luiz, que a gente tem toda uma trajetória junto. Grande abraço, Luiz, você e sua família sempre presente em nossos corações aqui, nossas mentes também. Doutor Tarcísio, a pergunta que não quer calar: eleições chegando, novo presidente sendo eleito, vários governadores, e a saúde, como fica em tudo isso? Como é que o doutor vê essa história? Bom, a saúde é uma incógnita, né? Porque está havendo várias mudanças nesse governo e tal. Mas no que se refere à saúde do trabalhador, tem algumas considerações que nós podemos fazer. Uma delas é que o Brasil vinha já desde dos anos 90, começo do ano 2000 e assim por diante, desenvolvendo atividades de prevenção, muitos seminários, reuniões, sempre abordando as condições de trabalho e orientando, como eu disse para você, o pessoal da CIPA, os sindicalistas, o pessoal da área técnica junto com a saúde, de modo geral, como assistência social, a psicóloga, a fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Eu mesmo trabalhei numa equipe em Santo André que tinha fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, o psicólogo, tinha ortopedista. Nós éramos um grupo e que nós, então, discutimos políticas públicas em nível municipal aplicada a esse fim,
de prevenção de doença e acidente de trabalho. Isso para aquilo que é a prevenção. Por outro lado, nós também prestávamos um serviço, que muitas vezes o sindicato também presta, e as empresas são obrigadas, mas nem sempre fazem, que é a comunicação, a documentação dessas doenças e desses acidentes de trabalho. E essa comunicação é feita à Previdência, é importante por vários motivos. Uma é que a Previdência vai tomar conhecimento de que está havendo aquela incidência de doença ou acidente, que tem um critério de avaliação chamado critério epidemiológico, que se diagnostica ou se toma alguma providência administrativa do governo ou não, voltado para este tipo de acontecimento. Se tem mais doença ou menos doença, onde que está acontecendo as doenças mais graves, onde que os acidentes mais graves, assim por diante. Então, nós temos a importância do registro, da documentação. Isso, falando já do próximo governo, uma coisa que tem acontecido e se passar ou continuar essa política atual, os trabalhadores têm bastante a perder com isso, porque grande parte dessas doenças, desses acidentes, hoje eles deixam de ser notificados. Principalmente por quê? Porque está havendo muita terceirização, está havendo muito emprego de alguns dias e assim por diante. E nessa situação de desemprego ou de risco de perda do emprego, o trabalhador muitas vezes ele não procura registrar essas doenças, esses acidentes. Recentemente eu li um artigo que fazia levantamento sobre doenças e acidentes do trabalho e tinha uma observação do médico, colega, que avaliou e chegou à conclusão, não é bem uma conclusão, mas constatou uma constatação de que os trabalhadores terceirizados teria, então, um menor índice de doença e acidente de trabalho. Mas isso não é a realidade. A realidade é que esses terceirizados, digamos assim, esses trabalhos temporários, eles não registram doença, não registram acidente. Então o trabalhador está numa condição que ele quer, de qualquer maneira, ver se permanece no emprego. Então, ele não reclama. E com isso ele vai agravando as doenças. Doenças como doenças causadas por esforço repetitivo, muito comum no pessoal que é terceirizado, pessoal de área de asseio e conservação, né, e outros serviços burocráticos também. Até na produção, hoje, está se permitindo a terceirização e a limpeza dentro de uma indústria. Recentemente eu visitei uma empresa em que um trabalhador de uma empresa terceirizada, alguém falou para ele, tem que segurar aquela peça porque tem que trocar e tem que ser assim, tem que ser agora. E ele acabou se colocando num óleo quente, numa posição anti-ergonômica, teve uma lesão do tendão do ombro. E por quê? Porque ele não sabe avaliar o risco que tinha ali. Enquanto que o trabalhador, quando era aquele trabalhador de mais tempo na mesma empresa, ele vai aprendendo com o tempo aonde que ele deve evitar, o que ele não deve fazer. Então o terceirizado não, ele acaba achando que tem que fazer e vai fazer e não tem noção, às vezes, do risco. Ele não aprende, não se educa. Né? Doutor Tarcísio, mas diante de uma economia fragilizada, com um fantasma aí do desemprego sempre presente na vida das pessoas, a questão aí da economia informal, do emprego informal, da terceirização é cada vez mais premente e penso eu que, embora isso não seja o ideal, é uma realidade. Não teria um caminho alternativo para que a própria medicina do trabalho pudesse ela ir de encontro a essa realidade que está se impondo aí? Porque, veja, nós temos aí com problemas, sindicatos aí que perderam a força por causa da questão do próprio imposto sindical, enfim, uma série de situações que está impondo aí, e como eu falei, o próprio desemprego, as pessoas procurarem a sua sobrevivência. Teria como, diante do quadro que o próprio doutor aí traçou a nós, de a própria medicina do trabalho de encontro não sei, através talvez de uma, penso eu, de uma, enfim, divulgação, de uma educação, de uma campanha educacional. A questão é quem vai fazer isso, na verdade. Então, nós temos a estrutura montada. Eu participei posso dizer, de um movimento dentro da saúde pública, desde os anos 80 e década de, os anos 90 e assim por diante, em que criamos em diversos municípios o Centro de Referência para a Saúde do Trabalhador, que está na Constituição, no que se refere à saúde, e a Constituição tem que ser respeitada. Está meio na moda não respeitar. Aí está no erro de quem está desrespeitando, e não está nem na falha da medicina, nem na falha do sindicalismo, nem na falha do imposto sindical. Quem está desrespeitando os cuidados com a saúde é o Estado. Então, com isso,
a falta de estrutura para fazer esse trabalho, que já tínhamos montado lá nos anos 90, como eu disse, Centro de Referência para a Saúde do Trabalhador, ou Vigilância em Saúde do Trabalhador, é chamado de CRST, Sereste, Visat, são várias siglas usadas. Esses centros são especializados em cuidar da saúde do trabalhador. Como eu disse para você, eu já trabalhei num serviço desse, só que hoje ele já reduziu. Na época tínhamos 4 médicos, hoje acho que tem 1 ou 2 médicos, tá certo? Então, a estrutura existe. O que falta, como sempre, é a vontade política, a vontade de se resolver isso. E até de se prevenir, porque, na verdade, hoje nem prevenção está sendo feita. Outra coisa, para puxar o assunto de um outro caminho, eu acho assim que é importante a atuação sindical. Por exemplo, quem representa o trabalhador terceirizado hoje? Se ele está terceirizado na indústria metalúrgica, ele não é metalúrgico. Se ele está terceirizado na indústria química, ele não é químico. Se ele está terceirizado em qualquer tipo de empresa, ele não é daquela empresa, ele é tão terceirizado. Então, na estrutura sindical, já tem no estado de São Paulo, por exemplo, já tem até disputa por território, por partes. Por quê? Porque foi criado um sindicato de nível estadual. Então tem um sindicato lá dos prestadores de serviços do nível estadual. O que é impossível alguém fiscalizar, negociar ou discutir melhorias de condições de trabalho, salário ou coisa parecida no estado inteiro. Então o sindicato ele tem que ser regionalizado. Aí no ABC já tem a iniciativa de criar o sindicato desses prestadores de serviço, que é o Sindiprest, na região do ABC, né? Então, inclusive o pessoal é bom de trabalhar, tem o meu amigo, o Fofão, né? Que é o José Braz, que é o presidente, tem várias pessoas nesse sindicato que eu conheço, que eu já procurei para começar alguma atividade orientando esses prestadores de serviço, esses terceirizados, porque essa, pode dizer, uma grande quantidade de pessoas, milhares de pessoas, que não tem hoje o sindicato como atuante, ele não chega no serviço de saúde, que também em alguns lugares é bastante atuante, e, por outro lado, o patrão dele, que muitas vezes está até distante, tem empresa aqui do ABC que tem empregado no estado inteiro, então perdeu-se um pouco aquela relação que, apesar de precária muitas vezes, é do patrão, do empregado, do chefe, então não tem, hoje virou como se fosse peça mesmo, estão trocando. E esse pessoal sofre acidente, sofre doença e não notifica. E traz uma estatística errônea ou errada. Por quê? Porque a estatística vem como se fosse menor índice de acidente ou de doença, entendeu? Por subnotificação, que chama. Você acha que isso também pode ser um pouco manipulado, esses dados? Não. Se eles existirem, não tem manipulação. Por exemplo, na medida que você vai lá na Previdência Social, hoje você faz isso pela internet, e registra a doença ou registra o acidente, e nos casos em que o afastamento é superior a 15 dias, que é necessário a presença lá diante do perito do INSS, quer dizer, não tem manipulação, tem conclusão. Muitas vezes o perito do INSS não concede aquele benefício que supostamente o trabalhador iria receber, muitas vezes por falta do documento adequado para isso. Existe uma coisa que é importante falar no seu programa, é que muitas vezes, eu conheço casos assim, vários casos, trabalhador que tem um problema na coluna lombar, é uma hérnia de disco. A maioria das vezes, ele passa no ortopedista, a maioria das vezes o ortopedista não coloca o CID, o código correto da hérnia de disco. A maioria dos médicos e até mesmo os ortopedistas colocam um CID, o código de doença, como dor lombar, lombalgia. Eu sempre falo que a lombalgia ou a dor lombar, ela é um sintoma, ela não é lesão, ela não é doença. E aquela pessoa tem uma lesão, ela tem uma hérnia discal. Então é importante a documentação estar correta, para que você possa fazer jus dos seus direitos trabalhista, previdenciário e até para a saúde, porque isso acaba montando estatística para a saúde, para a gente saber aonde tem mais doença, aonde tem menos doença. Eu, embora eu, seja do sul de Minas, como você falou, formei lá em Itajubá, Faculdade de Medicina de Itajubá, também oriento lá, sou diretor de uma clínica lá, mas eu também trabalho aqui em São Paulo, na região do ABC, desde 96, que eu sou médico do trabalho, e atuo mais ligado ao movimento sindical ou à saúde pública, né? Já trabalhei no serviço de saúde pública voltado para o trabalhador, de Mauá, de Santo André, de São Bernardo do Campo, tá? Trabalhei em Diadema também, não no serviço de saúde do trabalhador, mas em conjunto em algumas atividades, fizemos seminário, discutimos isso que você propôs. Ah, mas não tem divulgação? Tem, a gente faz a divulgação, só que hoje também está reduzida, concorda?
Doutor Tarcísio, deixa eu te perguntar para você que está nos assistindo aí, eu acho interessante, isso aí é uma prestação de serviço. O cidadão que está nos assistindo está com problemas que decorrem do efeito repetitivo no trabalho. Eu chego a pensar que todos nós, no nosso dia a dia, porque a gente tem aquela rotina, você acaba desenvolvendo uma lesão ou outra, sobretudo aqueles que têm uma rotina um pouco mais pesada, vamos dizer dessa maneira, né? O cidadão que está nos assistindo tem algum problema, mas que ele não está incluso em nenhum sistema, ele está dentro desse espaço que nós colocamos, que o doutor Benho colocou, está numa terceirizada, ele é uma pessoa que, de repente, ele é um profissional liberal, mas como é que ele pode fazer para ele poder garantir algum direito, se é que ele existe, para um tratamento em decorrência de uma doença, de uma enfermidade, seja ela qual for, em decorrência do esforço repetitivo ou em decorrência do trabalho que ele executa? Não, quanto ao tratamento, é o usual. Qualquer unidade de saúde está apta a receber alguém e fazer o diagnóstico. Pode ser da saúde pública, pode ser do convênio. O atendimento, a doença em si, a assistência médica, ela existe. Mal, bem, ela existe. Agora, o que falta, e que a gente reivindica, é a prevenção. E é aquela orientação para o trabalhador, para que ele tenha documentado a condição de saúde, ou no caso do adoecimento dele, para ele poder fazer jus aos direitos que ele tem, e tem muitos, tá certo? Então, vou citar algum exemplo. O trabalhador que tem uma doença por esforço repetitivo, como outras doenças do trabalho, tem dermatose, doença de pele, tem doença pulmonar, tem doença alérgica, tá? Tem alergias a óleos e outras substâncias, né? Mas vamos voltar à lesão por esforço repetitivo, que até hoje já mudou, chama distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Qual é a sigla? É o DORT, né? DORT. O DORT. Entendeu? Antes era LER, não é LER, isso, não? É porque aí veio a questão semântica, mas tem um fundamento técnico. DORT, vamos começar assim. LER era porque já existe uma lesão. Então, para você dizer que você tem LER, você tem que provar lesão. Enquanto que a DORT, você vai entender que já existe o problema antes mesmo de haver uma lesão. Quando tem dor, quando tem limitação do movimento, quando tem redução da produção dele. Nesse momento, o ideal já era ele afastar da função. Aí não adoeceria. Adoeceu, lesou, ficou com a LER, como você colocou. E aí é LER, aí é lesão, lesou. Ele precisa estar tratando. Qualquer lugar vai tratar, com ortopedista ou outro médico que se propor a tratar, não há problema, ele está tratando. Só que esse médico que trata, que é chamado então o médico assistente, aquele médico que assiste, que presta assistência médica para aquele paciente, para aquela pessoa, ele deverá fornecer um relatório, e é direito de todos que consultam. Pedir um relatório que tenha o CID, que é o código da doença, quer dizer, o que eu tenho, como eu trato, e se eu posso ou não continuar trabalhando, ou se eu preciso necessariamente de mudar, não necessariamente de afastar, mas tem necessidade de mudança de função. Hoje você tem praticamente duas situações, tem o afastamento do trabalho e tem o afastamento da função. Qual que é o ideal? Antes de haver lesão, afasta da função. Muda para outra função, vai reduzir doença, vai reduzir a assistência médica, não vai ter que gastar dinheiro do governo, de quem quer que seja, ou do convênio, e o patrão vai continuar com o cara trabalhando. Ele vai ter que relocar esse trabalhador. Então, a função compatível, como se usa. Agora, não cuidou, ficou forçando a barra, o trabalhador também, por outro lado, vai ficando quieto, como eu falei, nessa questão de desemprego, ele fica com medo de perder o emprego, não fala nada. Quando vê, ele lesou, rompeu um tendão. Aí ele tem que se afastar. Se ele tem um relatório, desde o começo, exames, relatório, tudo comprovando, com o código correto da doença, CID correto, ele vai receber o benefício da Previdência. Se for o caso de uma lesão, ele pode receber uma indenização da empresa ou do patrão dele, quem quer que seja. Agora, se ele não tem essa documentação adequada, esse é o ponto. A maioria não tem, tá certo? São inúmeros casos. Eu nunca fiz uma estatística formal, mas eu falo assim, informalmente, eu digo que 70%, 7 em cada 10 pessoas que passam comigo com uma hérnia de disco lombar, uma hérnia discal lombar, que é uma lesão, o código vem como dor lombar, como lombalgia. E muitas vezes não vem uma lombalgia que, ao final da definição, diz que é uma lombalgia que não é causada pela hérnia de disco. Ora, isso é uma contradição. Se o cara está lá com uma hérnia de disco, uma tomografia que custou não sei quanto, uma ressonância, provou, então não é falta de recurso. Ele fez a tomografia, fez a ressonância, ele tem a hérnia de disco, aí vai o relatório dizendo que é uma dor lombar, que não é por causa da hérnia de disco.
E isso vai porque não se cuida, não se pensa nisso, não se conhece. O trabalhador chega, às vezes para mim, eu falo que está errado, doutor, mas eu não sei, eu sou leigo. Meu querido, você é leigo, você tem que conhecer de lei. Então, se você lê, e hoje você vê até no Google, o CID lá, e vê que está lá a dor lombar baixa, exceto a dor da hérnia de disco, você já tem que desconfiar que não é a sua dor. Mas, doutor Tarcísio, me diga uma coisa aqui, você está colocando num ponto aqui que é um ponto sensível. Eu fico imaginando o seguinte, de fato, eu acho que para o cidadão do dia a dia, é meio complicado ele ter o conhecimento. Você tem. O que eu admiro, sempre admirei aqui no Dr. Tarcísio, eu devo dizer a vocês aqui, é que o Dr. Tarcísio ele é muito didático. Eu já vi ele nos atendimentos dele, e ele faz o que a maioria dos médicos não faz. Ele explica a situação por A mais B, inclusive faz ali um paralelo com outras situações para o cidadão poder, o paciente, no caso, poder entender o que ele está falando. Mas eu fico pensando assim, que de fato não seria uma responsabilidade do médico que está atendendo de ter esse conhecimento e de repente, não digo que doutor Tarcísio, né? Ou outros Obrigado. médicos são outros médicos, mas de qualquer forma, mesmo que ele não tenha esse didatismo, não seja parte da praxis dele ali, enfim, o que ocorre é o seguinte, ele não teria que pelo menos colocar o que é correto ali, não é ele, nesse caso, o principal pivô da situação aí, dos trabalhadores, está passando, vai aqui, vai lá, até encontrar alguém que... Em muitos casos, sim. Em muitos casos é verdade, tá? Os que vêm até mim, eu oriento. Aí que eu falo, eu dou palestra, eu explico, tá? E até criei dentro do didatismo que você citou, é o seguinte, a dor lombar, para quem está nos assistindo, tem uma hérnia de disco, se nos documentos que está pegando com o médico, vem lá M54, isso é dor lombar, isso não é doença, dor é um sintoma. Se eu disser que alguém tem dor de cabeça, eu não estou dizendo que doença que a pessoa tem. Ela pode ter tido um AVC, pode estar de ressaca, pode estar com um câncer na cabeça, porque dor de cabeça não é diagnóstico. Lombalgia, M54, não é doença, é sintoma. O código correto para a hérnia de disco, o transtorno do disco, pode ser hérnia, protusão, baulamento, é o mesmo CID, é M51. E aí que eu lembrei do didatismo. E eu falo para o trabalhador, M e lembra da 51, tá certo? Sem propaganda, tá bom? Então, a pessoa guarda, porque o cara conhece essas coisas. Então, eu uso aquilo dia a dia, como você falou, para poder fazer ele guardar, porque senão não adianta eu falar um CID, isso, CID, aquilo, o trabalhador não guarda. Mas e aproveito num momento como esse de estar falando isso. Outra coisa que tem, a LER, que você citou, LER no ombro é M75, é lesão no ombro. M65 é tendinite, pode ser de outras partes, pode ser do cotovelo, do punho, do quadril, do tornozelo. Então, eu faço de novo uma brincadeira, que 65 é meio certo, porque fala de tendinite, mas se é do ombro, é 75. Então, tem que colocar o código correto. Essa é uma parte. A outra parte é a questão dos exames. Hoje você tem dificuldade de fazer exames. E no serviço público, aí é a coisa onde é pior. E muitas vezes, por incrível que pareça, o SUS, ele não tem condição de ficar fazendo ressonância magnética de todo mundo que tem LER ou problema de coluna. No entanto, o SUS é Estado, é governo. E por outro lado, a Previdência Social, o perito, ele praticamente exige que o trabalhador tenha a ressonância magnética, senão ele não concede benefício. Então você chega numa situação em que, criando já um outro problema, vamos dizer, trazendo aqui um outro problema, que o Estado exige uma coisa que o próprio Estado não cumpre. E aí o trabalhador tem o prejuízo porque uma parte do Estado falhou e a outra não considerou. Então, temos problema com o Estado também. Metáforas, associações e idiosincrasias. Metáforas, a forma como o doutor se refere, porque ele faz paralelos, faz associações, e idiosincrasias, porque o governo diz uma coisa e faz outra, né? Eu só vou salientar aqui que nós tivemos num programa desse passado, aí não sei se foi semana passada ou retrasada, enfim, nós tivemos aqui uma representante de uma empresa de diagnóstico por imagem que se chama Diffusion e que está colocando exames como ressonância magnética a preços assim extremamente populares. Achei muito interessante, me lembrou porque acho que é uma coisa que as pessoas têm que procurar, né? Tem que procurar. Eu queria aqui agradecer imensamente aqui a presença aqui do Dr. Tarcísio, que trouxe para nós todos esses conhecimentos. O Dr. Tarcísio já faz parte de nossas vidas, da sua agora também. Ele vai estar aqui em outras situações. Eu tinha até
aqui fazer um convite, vou consignar esse convite aqui no ar, para nós termos um quadro aqui de saúde, no qual o Dr. Tarcísio daria essas dicas, que mais do que umas dicas de saúde, são uma prestação de serviço. Doutor, está convidado e nós vamos voltar a falar nisso, hein? Vamos sim, com certeza. É só convidar e marcar que eu tenho imenso prazer. Eu costumo dizer que eu gosto de socializar o conhecimento, porque o conhecimento não pertence a mim, nem ao Estado, nem ao particular. O conhecimento é do ser humano, é de todos nós. A gente pode dividir à vontade, que não nos falta, e sempre onde nós estivermos, nós podemos levar, que não nos causa peso nem cansa. Então, provavelmente, vocês verão aí o doutor Tarcísio andar muitas vezes conosco, tá? Obrigado, doutor, pela sua presença. Luiz, que está ali, obrigado também você por ter nos acompanhado aqui. Luiz, a você que esteve conosco nessa meia hora, meus sinceros agradecimentos. Você que já faz parte aqui da família da World Trade Coaching e é da família aqui da TV Guarulhos. Nos vemos na próxima terça. Fica conosco na próxima terça, que assuntos interessantes é o que não falta e nós estaremos para você, tá? Obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Fique na paz. Valeu!